Mais uma semana aqui nessa quarentena que se anuncia longa e nós temos demonstrado muita coragem para enfrentar essa quarentena. As pessoas estão resistindo bem, estão participando, estão trocando mensagens, estão indo inclusive às janelas, né, nos panelaços contra o Bolsonaro. Porém, outro dia eu, assistindo a uma gravação do Boaventura, o grande intelectual português, ele nos dizia que ele está sentindo uma carência, eu também, e muitos também, de que as esquerdas apareçam mais, com propostas alternativas de combate a esse coronavírus. As lideranças de direita ou de centro tomaram a iniciativa e estão determinando procedimentos, comportamentos, de modo geral, informados por conselhos científicos. Não há dúvida de que isso tem que ser feito. No entanto, o padrão da crise de 2008 está sendo retomado. O Estado investindo pesadamente para segurar a saúde das empresas, trilhões e trilhões de dólares sendo desbloqueados para assegurar a saúde das empresas, que em termos do capitalismo é importante para qualquer um, porque a maioria das pessoas estão empregadas nessas empresas. No entanto, o que está faltando é que nós apareçamos, as esquerdas, as forças democráticas e progressistas, apareçam no cenário com propostas concretas, alternativas, por exemplo, de distribuição de renda. Eu queria evocar aqui, já fiz isso uma vez, depois da Segunda Guerra Mundial. Claro que eu não vou comparar a pandemia atual com a Segunda Guerra Mundial, mas, enfim, os sacrifícios consentidos ao longo da Segunda Guerra Mundial geraram uma proposta, uma decisão das grandes maiorias de fazer com que o mundo a ser reconstruído fosse um mundo mais justo, fosse um mundo menos desigual, fosse um mundo mais democrático. Isso na Europa foi particularmente forte e não à toa ali se construíram as bases do estado de bem-estar social. Na época, fixou-se um imposto de solidariedade em vários países da Europa de 20% sobre as grandes fortunas. Eu penso que está mais do que na hora das esquerdas aparecerem com propostas alternativas, que seriam basicamente as seguintes. Primeiro, e essas propostas estão circulando por aí. Primeiro, ampliar e financiar largamente o sistema de saúde público. O próprio presidente francês, que estava tendo uma inflexão claramente liberal na sua gestão, o Macron, ele reconheceu isso. Puxa, estamos vendo agora como é importante ter um sistema de saúde público de alto nível. Bom, antes tarde do que nunca ele reconhecia isso, porque as verbas do sistema de saúde público estavam decrescentes na França. Então, aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde público tem sido depredado ao longo dos anos. Não seria o caso de estabelecer um mínimo abaixo do qual não poderia ir e um máximo a ser atingido em alguns anos, em termos de percentuais que devem do orçamento público? Eu sei que esses percentuais hoje em dia existem, mas eles são completamente driblados e empurrados para a lata do lixo. Então, que se constituísse um conselho da sociedade para gerenciar essas verbas, esse dinheiro público. Nós precisamos de um sistema de saúde público muito bem estruturado, porque esse vírus ele não vai ser o último, ele já é o terceiro a partir do século XXI. É provável que surjam outros vírus desse tipo. Nós precisamos de um sistema de saúde público cada vez mais estruturado, sólido. Então eu penso que essa é uma das fundamentais propostas que poderiam ser defendidas para ser enviadas ao Congresso ainda agora. Uma segunda proposta era o imposto de solidariedade. Está se falando aí em diminuir os salários dos funcionários públicos como se eles fossem os únicos a perturbar o equilíbrio das finanças nacionais. Por que não? Os bancos, todo semestre a gente vê, estão tendo lucros imensos. Houve uma reunião
de grandes empresários com o governo, foi uma reunião lamentável. Fecharam as mãos, esqueceram de colocar as mãos no bolso para contribuir. O Hélio Gaspari, inclusive, fez um artigo muito crítico a isso. É preciso fixar um imposto de solidariedade para as grandes fortunas, para as grandes empresas, e isso, a meu ver, não está sendo convenientemente debatido. E, finalmente, mas em relação ao Brasil, em terceiro lugar, eu sugeriria a questão de aprovar no Congresso o plebiscito revogatório. O Bolsonaro, evidentemente, se revelou incapaz de presidir esse país, sobretudo em crises agudas. Não é razoável depô-lo, como às vezes a gente vê em muitas manifestações exasperadas, a ideia fora Bolsonaro cair. Ele foi eleito, ele só pode ser derrubado pelo povo. Nada de recorrer de novo ao impeachment, que é um instrumento autoritário e que vem sendo sempre formulado para colocar aqueles que foram eleitos pelo povo nas mãos dos parlamentos. Esse instrumento, esse dispositivo do impeachment, desde que ele foi criado lá nos Estados Unidos, é um instrumento elitista, é um instrumento autoritário, que tira da mão do povo a decisão. O povo elegeu o cara, então o plebiscito revogatório, desde que você recolha um certo número de assinaturas, bastante razoável, contempla a hipótese de, no meio do mandato, o presidente ser submetido ao voto popular. Por que não propor isso? Por que não jogar isso? Por que não tornar isso uma questão de um grande debate nacional? Então, essas três propostas, defesa do sistema de saúde público, imposto de solidariedade e plebiscito revogatório, além de outras, deveriam ser uma pauta a unificar as forças de esquerda, de modo que elas pudessem aparecer claramente como alternativa nessa situação tão drástica que a gente vive. Vamos acompanhar esse processo, então, e nós voltamos a nos encontrar a semana que vem. O vírus não nos vencerá. Fiquem espertos e não deixem de clicar no sininho para serem informados das nossas próximas emissões, e também fiquem em casa, porque esta é a garantia de que esse maldito vírus não nos ataque.